Hum. Muito bem, pessoal. Nossa aula está sendo gravada com muita emoção. E o que que acontece? Vou reproduzir alguns slides aqui para vocês, lembrando que eu já disponibilizei, tá bom? Os dois, tanto de filosofia como de sociologia. Já estão disponíveis para vocês. Lucas, Oi. no Júpiter você disponibilizou só um. Pois eu verifiquei ontem e, se não me engano, eu fiz essa correção. Foi com relação ao de sociologia, não é? Que não tinha? Foi, você passou de sociologia ontem. Eu vou verificar logo mais aqui, mas de qualquer forma eu vou reproduzir para vocês aqui também. Viu? Ah, agora a gente só precisa achar os slides, né, gente? Uma coisa básica, mas não tem problema. Enquanto eu vou procurando os slides aqui, pessoal, gostaria de fazer uma breve recapitulação do que nós estamos vendo em filosofia, porque eu acho que é sempre bom, ainda mais porque a gente tem um encontro semanal e tendo em vista essas aulas remotas também, acho que é válido a gente relembrar. Vejam só, nós estamos fazendo este percurso, então, de mergulhar na filosofia antiga, não é? O que que esses filósofos antigos trouxeram aí de inovação para o pensamento filosófico, não é? Lá no início, nós começamos a falar ah, sobre como que a filosofia nasceu, não é? Como que ela vem para o mundo como uma nova forma de pensar, mais sistematizada, mais racionalizada, não é isso? E aí, nesse sentido, nós fomos fazendo esse percurso histórico mesmo, desde os pré-socráticos, passando pelo período socrático ou antropológico, e aí nós falamos justamente sobre essas figuras famosas da filosofia, Sócrates, Platão. Depois falamos de um outro período, chamado em filosofia de sistemático, em que a principal figura é o nosso amigo Ari. Então, nós falamos um pouco sobre a filosofia aristotélica, não é? E na aula passada, nós começamos a falar justamente sobre o período que fecha, digamos assim, esta trajetória que a gente está fazendo em filosofia antiga, que é o período sistemático ou, perdão, o período helenístico ou greco-romano, tá certo? Vocês vão só me confirmar se vão conseguir visualizar agora. Está carregando aqui. Certo. Vocês conseguem ver esse primeiro slide aí ou não? Sim. Muito obrigado. De preferência, pessoal, vocês vão me acionando aí por áudio, tá bom? Se tiver alguma dúvida no decorrer da explicação, fica mais fácil para eu poder respondê-los. Olha só, gente. Então, nós começamos a falar sobre esse período helenístico ou greco-romano. Quer dizer, falamos um pouco sobre como que o modelo de democracia na Grécia Antiga acaba entrando em ocaso, ou seja, entrando em decadência, por conta, em grande medida, de invasões externas, tanto do Império Macedônio, falamos lá de Alexandre o Grande, como essa grande figura que conseguiu realmente construir um império, e de forma interessantíssima, apesar de
colocar um domínio político sobre a região da Grécia Antiga, incorporou, em grande medida, os ideários gregos de cultura. Então, o Império Macedônio foi muito responsável por levar a cultura grega para outros lugares e, claro, por trazer também ensinamentos e culturas de outros lugares para o território da Grécia Antiga. Então, foi um momento de muita produção e mistura cultural, digamos assim. Por isso que a gente fala, como nós falamos, da predominância de um ideal cosmopolita, quer dizer, o cidadão agora passa a ser visto não como pertencente a um lugar específico, mas sim como um cidadão do mundo, tá certo? Daí que nós falamos da perda de referência da polis grega, como a gente via em Sócrates, Platão, e também em Aristóteles, apesar de Aristóteles já estar também num contexto de decadência da democracia em Atenas. E novos problemas filosóficos vão surgir. Isso é muito importante, galera. Quer dizer, situar o que cada período histórico traz de inovação no que se refere aos temas que a filosofia vai passar a abordar. Tá certo? Quais são esses problemas? Problemas mais individualizados, ligados a esta grande questão que vem se reproduzindo ao longo dos tempos, que está ligada à questão da felicidade, não é? O que fazer para ser feliz? Então, nós começamos a abordar essas questões, falamos rapidamente também sobre a influência que o Império Romano vai começar a ter já a partir de meados do século II a.C., e que depois vai repercutir na sua efetiva invasão aos territórios da Grécia Antiga. Tá certo? Nós começamos a falar de algumas escolas filosóficas, então, não foi? Quer dizer, o que essas escolas filosóficas traziam? Elas tentavam, muitas vezes, recuperar alguns ensinamentos do platonismo e do aristotelismo. Então, eu coloquei para vocês que é sempre válido lembrar que tanto a Academia de Platão como o Liceu de Aristóteles, que eram duas grandes escolas filosóficas da época, elas continuaram a existir, apesar da morte dos seus respectivos mestres. Então, cinismo, estoicismo, epicurismo, ceticismo e ecletismo são correntes filosóficas que vão estar em constante diálogo também com o platonismo e o aristotelismo. Claro que de forma sempre renovada, tentando trazer inovações ao pensamento. Tá certo? Nós falamos sobre cinismo, não falamos? Refletimos aqui um pouco sobre essa figura de Diógenes e nessa representação dessa escola cínica como avessa a qualquer tipo de convenção social. Vocês estão lembrados disso, pessoal? Sim. Beleza. Então, o que ocorre? Nós falamos que há uma contestação de todas essas convenções sociais, por quê? Porque para Diógenes e para os que seguiam esta escola, as convenções sociais representam grilhões, ou seja, se constituem como algemas em nossas vidas, nos impedindo de exercer a nossa autenticidade, tá certo? Ou seja, nos impedindo de ser nós mesmos, na nossa plenitude, tá certo? Então, há uma acepção radical da liberdade, nós comentamos, e a ética cínica se configura em quê? Em viver a vida de forma livre, a partir dos instintos e vontades humanas. Então, quando vocês querem jogar tudo para o ar e acham tudo um saco na vida, vocês, num certo sentido, estão tendo aí uma atitude cínica. Cínica no sentido
grego do termo, porque essa palavra se remetia a cão. E como assim? É a ideia de justamente o cão, ele vive livremente, segundo essa escola, e, de alguma forma, satisfaz os seus instintos, as suas vontades, tá certo? Então, esta ideia de que as convenções sociais nos amarram pertence ao cinismo. Mas aí sim, meus queridos, vamos começar a falar então do estoicismo. Salvo engano, pincelei alguma coisa na nossa última aula, mas vejam só. O estoicismo foi uma escola filosófica importantíssima também desse período. Coloquei 3 referências para vocês de pensadores em épocas aí não coincidentes. Zenão de Cício, que é considerado o seu fundador, Sêneca, que é um pensador romano, salvo engano, e Epiteto, este sim, um pensador romano, e que vão justamente ser grandes expoentes dessa escola chamada de estoica. Um primeiro ponto relevante, pessoal, é o que está aí nesse tópico. União entre física, lógica e ética. Vocês lembram qual filósofo que começou a fazer uma união entre essas dimensões que nós já estudamos aqui? Lucas, Foi. eu acho que você esqueceu de passar o slide, tá no primeiro. Que coisa. Aqui passou para mim. E agora? Aqui pra gente estar mostrando o que tá no primeiro. Nesse do cinismo? Para de compartilhar No e cap. compartilha de novo, entendeu? Tá bom, vamos testar aqui. Estão enxergando agora? Não. Então vou parar de compartilhar e vou voltar aqui. Mas vocês lembram qual o filósofo que também fez essa união entre física, lógica e ética? O chegado seus? Aristóteles. Exatamente. O querido Aristóteles foi o precursor, podemos dizer, desse movimento. Tá certo? E por que que isso é importante, pessoal? Porque marca uma linha de continuidade. Quer dizer, como que o estoicismo ele foi influenciado por esta corrente de pensamento que foi o aristotelismo, tá certo? Então, há uma tendência por parte dos estoicos de também compor um corpo filosófico, ou seja, que tivesse também uma certa teorização, apesar de voltado para a prática. Pode falar. João Matheus, ele saiu pelo celular, agora ele vai entrar pelo PC. Se puder aceitar ele. Muito obrigado, Alice. Vou aceitar, sim. Vejam só, então, gente. Vou deixar o chat aqui também do lado para eu tentar ver o que vocês falam. Mas, como eu disse, de preferência por áudio, como vocês estão fazendo. Então, pessoal, deixa eu só tentar reproduzir novamente aqui. Essa união entre física, lógica e ética vai ser uma constante também dos estoicos. Vocês estão vendo agora a aba dos estoicos, não? Sim. Então legal. Então, esse já é um traço importante, como eu ia dizendo para vocês, de continuidade entre o pensamento de Aristóteles e o estoicismo, tá certo? E é interessante porque o estoicismo recupera alguns ensinamentos lá também dos filósofos pré-socráticos. Então, esta ideia que está aí neste tópico de busca pela harmonia do indivíduo no cosmos.
Vocês conseguem associar essa ideia de harmonia do cosmos com algum filósofo pré-socrático que nós estudamos? Deixa eu ver se vocês estão lembrados. De preferência por áudio aqui. Alguém lembra, gente, de qual filósofo pré-socrático nós podemos fazer uma relação? Parmênides? Parmênides, num certo sentido, sim, mas tem um outro filósofo que nós estudamos, pré-socrático, que vai falar mais dessa questão da harmonia do cosmos. É aquele justamente que vocês estudam também na matemática, quando estão falando do teorema. Pitágoras. Agora ficou fácil, né? Assim, o querido Pitágoras vai ter essa noção de uma harmonia que está acima de nós, não é? Numa visão de esboço de racionalidade, mais matematizada, digamos assim. Os estoicos vão ter esta noção também, não necessariamente ligada à matemática, mas de como que nós, cada um de nós, você, eu e todos os seres do mundo, precisam se conectar à harmonia que está acima de nós. Então, quer dizer, o cosmos é justamente um universo que tem uma racionalidade e uma harmonia. E nós precisamos, então, nos conectar, digamos, a essa harmonia. Fica parecendo estas doutrinas transcendentes mesmo, não é? Ligadas à religiosidade, que nós temos que nos conectar. Mas, de forma interessante, o estoicismo fala isso mesmo. E não à toa, vai ser também apropriado por parte da filosofia medieval, que nós vamos ver mais para frente. Então, os estoicos, pessoal, eles vão buscar a felicidade através do conhecimento das leis da natureza. Qual que é o raciocínio? Ora, se existe uma harmonia que está acima de nós, nós devemos, então, entender as leis do cosmos ou as leis da natureza. Então, há uma associação muito forte entre a natureza, representada por essa palavrinha aí, a physis, e o próprio logos, ou seja, a razão é também um elemento importante e que precisa ser levado em consideração para se ter uma vida feliz. Tá certo? Eu trago aqui para vocês, gente, esta primeira frase desse pensador antigo chamado Sêneca. Vamos refletir sobre essa frase rapidamente. Não precisa ser tão rapidamente, não, mas vamos refletir sobre ela. Diz assim: o destino conduz aquele que a ele se submete livremente e arrasta aquele que a ele resiste. O que é possível depreender dessa frase, na opinião de vocês? Antes de responder, é claro, vocês precisam respirar fundo 3 vezes para justamente poder refletir com mais calma. Depois de ter respirado, aí sim, quem gostaria de sugerir alguma coisa do que entendeu? Pode falar. No estoicismo, a corrente filosófica do estoicismo conduz o pensamento de que nós devemos aceitar as imposições da vida. Perfeito. Então, existe essa noção, não é isso? Então, perceba, a frase diz que o destino conduz. Então, ser conduzido é ter consciência de que existem determinadas determinações, determinadas leis da natureza que se impõem a nós. Então, quando o destino conduz, nos conduz de forma consciente. E aí a gente consegue exercer, mesmo que um pouco de liberdade, digamos assim.
Então, o destino conduz aquele que a ele se submete livremente e arrasta aquele que a ele resiste. Ou seja, uma coisa é ser conduzido na visão dos estoicos, outra coisa é ser arrastado. Não é assim? Vocês, quando faziam birra antigamente, em algum momento os pais arrastavam vocês. Quer dizer, quando a gente é arrastado, há um sofrimento muito maior, vocês concordam? Agora, quando vocês foram crescendo, aí realmente vocês foram entendendo determinadas regras de conduta, de comportamento, foram parando de fazer birra, e aí a coisa deu uma melhorada. Vocês não precisaram mais ser arrastados, tá certo? O que não significa que as determinações da vida pararam de existir. Percebem? Então, os estoicos, gente, eles vão ter esta noção de que a vida é um conjunto de determinações, seja pelo destino, seja pelas próprias leis da natureza. E enquanto determinação, o que é sábio de nossa parte fazer? Justamente nos conectar a, a este destino ou a essa natureza, tentando entender melhor as suas regras ou as suas leis de funcionamento para poder se adaptar e seguir em frente. Tá certo? Então, por isso eu coloquei aí, a sabedoria está na compreensão e aceitação das determinações da natureza, e a liberdade existe como capacidade adaptativa às imposições da vida. Então, ser livre, na visão dos estoicos, é justamente conseguir compatibilizar essas determinações, entendendo que elas fazem parte, e ir buscando se adaptar a elas. Tá certo? Eu coloquei aí que a ética estoica se resume a uma palavrinha, essa palavra estranha aí que vocês estão vendo, oikeiosis, significa autoapropriação, autoaceitação, autoamor. Então, resume justamente esses ensinamentos que os estoicos nos dão, de que é preciso se auto-reconhecer, buscar se conectar com a harmonia do cosmos para poder ser feliz. Tá certo? O que é uma atitude virtuosa para os estoicos? É uma atitude, então, de indiferença, de serenidade frente às mudanças. No contexto, por exemplo, desta pandemia, os ensinamentos estoicos são de grande valia para a gente. Por quê? Porque a pandemia, a gente gostando ou não, achando ruim ou não, é um fato que nós não podemos remover. Não é verdade? Então é muito melhor quando a gente tem uma posição de certa resignação, buscando nos adaptar a este novo contexto, do que uma atitude de revolta que nos traria muito mais sofrimento. Percebem? E aí eu coloquei nesse último tópico a importância da razão para o controle das paixões e dos prazeres. Então, como uma corrente filosófica, o estoicismo não abandona essa questão da racionalidade, não é, gente? É importante, então, que a gente consiga controlar as paixões e os prazeres para justamente conseguir ser feliz, tá certo? Deu para entender o que eu falei aqui sobre os estoicos, pessoal? Ou mais ou menos? Entendi. Certo. Agora, uma outra corrente interessante também, e que é muito famosa, é o epicurismo. Aqui nós já temos uma outra figura chamada Epicuro de Samos, considerado o grande idealizador desta filosofia helenística. Qual que é o cerne dessa filosofia do epicurismo? É a busca pela felicidade através dos prazeres, o chamado hedonismo. Aqui vale uma ressalva, meus queridos e minhas queridas. Por quê?
Porque o hedonismo é uma palavra que, no seu sentido usual, tem um caráter pejorativo, ou seja, negativo, de prazer desregrado, a qualquer preço, não é assim? Ah, o hedonismo, para a filosofia antiga, e em especial para o epicurismo, não tem a ver com saciar os prazeres da carne de forma desregrada. Os prazeres devem ser procurados, enquanto as dores devem ser evitadas, mas tudo com muita moderação. Esse que é o ponto do epicurismo. Então, conta-se que Epicuro buscava justamente ter uma vida simples. E conta-se também que ele gostava de ter à sua volta os amigos para justamente poder compartilhar dessa vida simples. Então, faz-se menção aos jardins de Epicuro, porque justamente ele adquire uma casa em Atenas, maravilhosa, com um belo jardim. E ali é que ele ia vivendo a sua vida e ia filosofando com os que lá quisessem adentrar. Tá certo? O epicurismo é diferente do estoicismo, claro, também buscava na razão uma forma de conhecimento, mas o epicurismo dava uma dimensão muito mais forte para os sentidos. Então, daí, essa questão dos prazeres. É preciso buscar os prazeres, tanto da alma como do corpo. Mas, como eu disse, para o epicurismo, sempre de forma moderada, diferente da noção de hedonismo atual. E o Epicuro fala de forma muito interessante, gente, sobre a libertação de 3 medos que a gente teria que ter, ou seja, que a gente teria que se libertar desses 3 medos. O medo da morte, do destino e dos deuses. Algum desses medos aí povoa o imaginário de vocês? Alguém tem medo de morrer? Alguém tem medo do destino? Ou acredita em destino? E alguém tem medo de Deus? Do Deus que acredita? E aí, gente, quem gostaria Ô, de Lucas, participar? esse Oi. medo de Deus aí, é tipo temor a Deus ou é medo de ter medo mesmo? Desculpa, você falou medo primeiro de quê? De temor a Deus, tipo, de respeitar e tal, ou não? Isso, é nesse sentido, de um temor. Em algumas religiões, esse temor é mais explícito, em outras não, mas é esse temor diante de Deus e da própria concepção da existência desse Deus. Mas e aí, medo de morrer, gente? Vamos falar assim então. Alguém tem medo de morrer aqui? Ou vocês não pensam Ô nisso? Lucas, Oi. tem um destino bem ruim seria acabar sendo inscrito do Felipe Neto. Eu não gostaria de ter esse destino, não. Então tá certo, você tem medo dessa dimensão aí do destino, não é isso? Essa foi muito boa. Mas e da morte, gente? Vamos falar brevemente da morte aqui em 1 minuto e 30 segundos, pelo menos. A morte é uma questão que de alguma forma nos angustia, para uns mais, para outros menos, mas para vocês ela tem alguma repercussão? Vocês estão vendo o slide aí, né, pessoal? Certo, certo. Agora que eu estou acompanhando aqui as conversas do chat. Quer dizer, o medo é uma dimensão que muitas vezes nos deixa angustiado mesmo. E de forma interessante, vocês colocaram aí, às vezes a gente não tem medo da nossa própria morte, mas de um ente querido, quando a gente pensa
num familiar, ou num cachorrinho, não é isso? Que a gente gosta, cria e tem há muito tempo. Quer dizer, o, o epicurismo vai tratar sobre esses três medos, mas de uma forma que a gente precisa se libertar deles. Vocês estão revendo o slide aqui de novo? Tem hora que eu me confundo aqui. Tá aparecendo aí para vocês, galera, o slide? Alguém pode me responder? Se vocês estão vendo isso. Apareceu. Tranquilo, né? Obrigado. Olha só, pessoal. O Epicuro vai dizer o seguinte: não é concebível ter medo da morte. Ele vai usar um raciocínio que parece idiota. Mas ele vai dizer o seguinte, que quando a morte chega, nós já não estamos. Parece até engraçado mesmo, mas ele fala isso. Quer dizer, a morte não precisa ser algo que nos angustie, por quê? Porque quando ela chegar, nós já não estaremos tendo consciência de nada, digamos assim. Então ele diz que não faz sentido temer a morte. Assim também como não faz sentido temer o destino. Porque o destino para Epicuro não existe. O que existe são as nossas ações no mundo. Ele tem essa concepção muito firme, então, de que não existe imposição de destino. E não é concebível também ter medo dos deuses, porque, segundo Epicuro, os deuses existem. Para o epicurismo, os deuses existem, mas eles não estão nem aí para a gente. Em síntese, o que ele procura dizer é que nós precisamos seguir a nossa vida, que os deuses seguem a vida deles, e cada um na sua. Quer dizer, nós já temos aqui uma diferença com relação ao estoicismo, porque o estoicismo trabalha com a aceitação dessas imposições e com a aceitação dos próprios medos também. O epicurismo não. O epicurismo vai negar esses três medos que, segundo Epicuro, nos atrapalham muito a viver bem. A busca pela paz e pela tranquilidade da alma é traduzida por esta palavra grega aí, ataraxia. A ataraxia é a busca pela paz, pela tranquilidade interior. E, na verdade, a ataraxia é buscada por todas essas filosofias helenísticas que nós estamos vendo. Tá certo? Eu coloquei só nesse slide aqui do epicurismo, mas vale ressaltar isso. Então, para o epicurismo, é através da própria natureza que a gente vai conseguir encontrar a felicidade. Então, aí nós já temos uma coisa em comum com o estoicismo, tá certo? Mas um ponto importante é o que está abaixo aí, porque os sentidos são fontes de conhecimentos aceitáveis, tá certo? Então, se o epicurismo fala sobre a busca pelo prazer, o que ele vai enfatizar é que os sentidos são a dimensão importante. Não que a razão não seja, tá bom, gente? Mas o epicurismo, ele tem uma percepção mais prática da vida. Enquanto o estoicismo ainda está preocupado com alguma teorização, seguindo lá um pouco Aristóteles, naquela dimensão de conciliar ética, física e lógica, o epicurismo vai focar numa dimensão mais prática da vida. Então, os sentidos nos fazem bem, desde que a gente consiga moderá-los, eles nos fazem bem. A ética epicurista, então, se configura pela busca pelo prazer com moderação, tá certo? Talvez uma forma da gente entender melhor, para quem ainda não tiver compreendido tanto, para marcar um pouco essa diferença entre estoicismo e epicurismo, que são duas correntes filosóficas importantíssimas desse período, tá, gente? Se a gente, por exemplo, falar
de uma vontade de comer chocolate. Vocês são fãs de chocolate? Ali depois do almoço, Sim. de forma básica. Agora eu estou vendo o chat. Quem quiser se manifestar pelo chat aqui, eu estou de olho. Então percebam, o chocolate é uma fonte de prazer. Então, para Epicuro, e para o epicurismo, de forma mais geral, a gente pode ter prazer comendo chocolate. Não é assim? É uma forma de prazer, vai fazer bem à alma, vai me trazer uma alegria. No entanto, se porventura a gente não pode comprar o chocolate, e aí? Infelizmente, eu até gosto do chocolate, porém, eu não tenho condições de comprar. Aí, Então, acho que deve ficar sem comer. como é que é? Então deve ficar sem comer o chocolate. Deve ficar sem comer o chocolate, Ana. Mas vai ficar sem comer o chocolate com raiva? O querido Tiago acabou de falar aí. Aceita que dói menos. Então, quer dizer, os estoicos já vão para uma outra linha, tá certo? Tá percebendo? Quer dizer, as frustrações fazem parte da vida. Ou melhor, as imposições fazem parte da vida. E aí nós não devemos ficar frustrados por conta disso. Então, se eu não posso comer chocolate, eu vou me resignar e continuar a minha vida. Então, um exemplo bobo, mas só para marcar o que seria uma diferença. Quer dizer, o estoicismo vai sempre frisar isso, de que é preciso nos adaptar à realidade da vida e, de certa forma, entender que os sofrimentos fazem parte, dos resignar diante disso. E o epicurismo vai justamente querer se afastar dos sofrimentos. Então, para o epicurismo, não tem essa de saber lidar com os sofrimentos. A gente precisa afastá-los, buscando o que nos traz prazer, mas de forma moderada, tá certo? Então, Ô, vocês não vão... Lucas, Oi. então pro epicurismo, aí a pessoa deveria não ficar com vontade de comer o chocolate? Se ela não tivesse dinheiro para comprar? Para o epicurismo, seria um grande dilema se não tivesse como comprar, porque teria que dar um jeito, se a gente quiser fazer uma brincadeira aqui, não é? Então, é preciso saciar este prazer, tá certo? É claro que o epicurismo também preconizava uma vida simples. Eu só estou dando o exemplo para marcar como que cada uma dessas filosofias abordam a questão do sofrimento de forma diferente. Enquanto para o estoicismo é preciso saber lidar com os sofrimentos, para o epicurismo é preciso afastar os sofrimentos, buscando o que nos traz prazer. Deu para entender, gente? Deu. Não, legal, então. Nós temos uma outra corrente importante também, dentro deste universo das filosofias helenísticas. Falamos sobre cinismo, falamos sobre estoicismo, falamos sobre epicurismo, e nós temos o ceticismo. Nós temos no ceticismo uma figura muito famosa que é sujeito aí, o chamado Pirro de Elis. Quer dizer, Pirro é o grande precursor, considerado, não é, um precursor, mas vários filósofos também, que inclusive estavam na academia de Platão e no liceu de Aristóteles, começaram a criar um tipo de filosofia nova que veio a se configurar como ceticismo. Mas essa figura de Pirro é a mais famosa. O que o ceticismo faz, gente? O ceticismo decreta a impossibilidade de se obter conhecimentos válidos, tanto pela razão como pelos sentidos. Então, era o meu amigo João Gabriel, do Júpiter, que desde as primeiras aulas de filosofia já possuía uma atitude cética ao dizer que tudo é relativo. Não é possível confirmar nada de forma categórica, tá certo? O ceticismo é esta corrente que nasce e que ganha muita força, tanto
no final dos séculos 3 e 2 antes de Cristo, mas também no início do século depois de Cristo. Então, o ceticismo vai ter esta noção de que não é possível afirmar as coisas com certeza, tá certo? E com isso, então, o que vocês falaram aqui? Deixa eu só ver. Tudo é relativo, né? Exatamente. O meu querido João Gabriel já vinha apresentando uma abordagem cética. E isso tem a ver com o próprio momento histórico também que a Grécia Antiga vivia. Porque, de alguma forma, o ceticismo tenta afrontar esses ideais de vida que tanto o estoicismo quanto o epicurismo apresentavam. Tá certo, gente? Então, há um termo importante aí nessa filosofia cética, que é a suspensão do juízo, traduzida por esta palavrinha grega aí, epoké. Nem afirmação, nem negação da realidade. É preciso suspender o juízo. Como eu não consigo ter certeza de nada, eu não vou julgar, nem positivamente, nem negativamente, percebe? Então, como é que se busca a felicidade para o ceticismo? É justamente quando a gente busca não ter certeza de nada. Então, o ceticismo levado ao limite, pensem só vocês, ele até impede a própria proliferação ou o próprio desenvolvimento do conhecimento. Então, quer dizer, uma atitude cética do limite vai duvidando de tudo e nenhum postulado pode ser afirmado com certeza, tá certo? Então, a ética do ceticismo está na observação e na própria vivência cotidiana da vida, sem apego a nenhum valor definitivo. Tá certo, pessoal? Então, quando vocês dão aquela esmurecida e não querem acreditar em nada, e num certo sentido as coisas param de ter sentido, nós temos aí uma espécie de atitude cética, se a gente quiser fazer alguma comparação. Porque o cerne do ceticismo é justamente colocar o nosso juízo em suspenso. Eu passo a viver sem a pretensão de querer compreender as coisas, porque não há como compreender as coisas, porque não há como ter certeza de nada na vida. Tudo bem, gente? E, para encerrar, às vezes, os manuais de filosofia costumam fazer menção a esta corrente chamada de ecletismo. Coloquei esses pensadores aí, Filon de Larissa, Antíoco de Ascalon, bons nomes para vocês batizarem os filhos de vocês futuramente, não é verdade? Qual que é o nome do filho? Acho que vai ser um Filon, quem sabe um Antíoco, uma coisa moderna, assim, sabe? E esse pensador, Cícero, muito famoso na filosofia antiga. O que o ecletismo, como o próprio nome, nesse caso, já faz alusão, uma pessoa eclética é uma pessoa que consegue, de alguma forma, misturar um conjunto de tendências diferentes, não é? Seja na moda, na música, nas artes, em várias dimensões. Então, há uma compatibilização das correntes filosóficas anteriores, recuperando essas noções do platonismo, do aristotelismo, e também do estoicismo e epicurismo. E um combate ao ceticismo, isso aqui é importante. Quer dizer, do ponto de vista histórico, enquanto o estoicismo e o epicurismo estiveram meio que se digladiando para ver qual que seria a melhor forma de ser feliz, o ceticismo vai se proliferar tentando contrapor estas correntes anteriores, e o ecletismo vai tentar compatibilizar as correntes anteriores, combatendo o
ceticismo. Eu coloquei este quadro aqui para vocês, apesar de já ter passado no quadro, em sala de aula, quando a gente ainda estava tendo aula, nos encontrando, né, pessoalmente. Mas acho que vale a pena a gente relembrar, e fica uma referência também de estudo para vocês. Cada período histórico estudado, cada época aproximadamente, contexto histórico, referências principais e temas centrais. Vocês depois leiam com calma, porque eu deixei para vocês darem uma olhada depois mesmo, tá bom? Em resumo, para poder fechar a discussão aqui, pessoal, o que nós podemos afirmar? Podemos afirmar que o período helenístico ou greco-romano traz novos problemas para a filosofia. Há um fortalecimento do cosmopolitismo. O que é esse cosmopolitismo? É esta noção de que nós somos cidadãos do mundo, então há uma percepção de que nós não estamos ligados a um território específico, determinado, mas sim podemos incorporar culturas diferentes. E o cosmopolitismo é uma palavra também muito mencionada quando a gente fala em globalização, né, nos tempos modernos, mas, de certa forma, os gregos antigos, como nós dissemos, principalmente após o Império de Alexandre o Grande, vai incorporar um ideal de vida cosmopolita, tá certo? Que se contrapunha, em certa medida, com aquele ideal de vida que caracterizava a democracia em Atenas em períodos anteriores, da importância da participação na polis. Então, essas novas correntes filosóficas, elas vão estabelecer condutas e modos de vida para se atingir a felicidade. A felicidade que Aristóteles já preconizava, não é? Como uma finalidade última da vida, quer dizer, tudo que a gente faz, no fundo, a gente tendo consciência ou não disso, é para sermos felizes, segundo Aristóteles. Essas correntes filosóficas, chamadas de helenísticas, que a gente acabou de ver, vão priorizar justamente como é que a gente pode ser feliz. Então, deslocando um pouco os temas que antes ficavam mais centrados sobre a política, Platão e Aristóteles são os mais famosos filósofos antigos que vão discorrer sobre esse tema da política. Essas filosofias que a gente acabou de ver não estão tão preocupadas com a participação na polis, porque o contexto histórico é outro. Elas estão preocupadas na maneira como nós podemos atingir a felicidade. Então, o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo são as principais correntes. Para o estoicismo, felicidade é entender as determinações da natureza, destino e se adaptar a elas. Para o epicurismo, felicidade é buscar o prazer de maneira moderada para fugir dos sofrimentos. E para o ceticismo, felicidade é suspender o juízo e apenas observar a vida sem pretensão de compreendê-la. Tá certo, gente? Gostaria de saber se deu para vocês entenderem, se vocês ainda estão online ou se estão fazendo alguma outra coisa. Nunca entendi tanto uma coisa. Essa foi ótima, meu amigo Daniel, né? Ou não? Exatamente. Ah, beleza. Gente, vocês se identificam com alguma dessas correntes filosóficas, se fosse para a gente fazer alguma associação? Faz sentido para vocês, em outras palavras? Já estou vendo o chat aqui. Mas é claro, disse Cláudio. Cada dia um novo dia. Olha, sabe que isso é interessante porque o esforço em dar aulas de filosofia, vou compartilhar aqui com vocês qual que é o esforço do professor de filosofia. É de justamente tentar fazer com que estes ensinamentos que a filosofia nos apresenta, de alguma forma, tragam algum sentido.
Às vezes, a gente tem essa percepção corrente de que filosofia não serve para nada. Eu sempre insisto nisso. E, de fato, filosofia não serve para nada num sentido pragmático. Não é uma coisa que eu vou utilizar de forma utilitária. Mas percebam que quando a gente passa a pensar filosoficamente e passa a acessar estas teorias, nós conseguimos ampliar um pouco a nossa visão. Então, reparem que essas discussões sobre felicidade, gente, sobre morte, sobre morte eu digo no sentido, né, de problematizar o que é a vida, eu penso que são questões muito atuais. Não sei se vocês concordam, mas pois então, querido Cláudio, na verdade, quando a gente passa a estudar esses filósofos antigos, a gente passa a ver temas que são universais. É isso que eu queria dizer para vocês. Apesar de estarem contextualizados lá na Grécia Antiga, vivendo determinados acontecimentos, são temas que são universais, né? Quem aqui não tem os seus dilemas existenciais, as suas angústias, os seus problemas familiares, meus queridos? Então, quando a gente passa a ler um pouco desses filósofos, eu penso que a gente consegue ampliar a nossa visão de mundo, tá bom? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Cláudio até me provocou aqui, dizendo qual que eu me identifico mais. Interessante, Cláudio. Eu acho que eu sou um sujeito mais estoico, sabia? Às vezes até demais. Quer dizer, eu penso que a gente precisa ter esta noção. Acho que esse é um ensinamento muito válido. Acho que viver é, de alguma forma, entender que tem um conjunto de coisas que a gente não tem condições de controlar. A gente precisa se situar no mundo para poder conseguir viver bem. Tá certo? Ô, Lucas, Oi, Ana. quando fala, tipo, mudar o que você não pode aceitar e aceitar o que você não pode mudar, isso aí seria, tipo, um pouco do estoicismo, mas não totalmente, né? Ou o estoicismo não aceita tudo, pode mudar algumas coisas. Bom, do que a gente tem de ensinamentos estoicos, a percepção é que a gente precisa aceitar o que realmente não tem condições da gente mudar. E interessante sua pergunta, por quê? Porque realmente não significa que nós devamos nos acomodar, percebe? Eu penso que a sua pergunta toca nesse ponto. A gente precisa fazer a nossa parte, mas fazer até onde é possível fazer. Um pouco assim. Deu para entender? A gente não precisa aceitar tudo. Pode querer mudar algumas coisas. É preciso ter esta cota de participação própria, de autonomia, não é assim? De vontade própria. Então, eu penso que esses ensinamentos dos estoicos não devem ser lidos de forma absoluta, não. É uma tendência que eles colocam, de que para poder a gente viver bem, para a gente poder ser feliz, a gente precisa aceitar as determinações da vida. Mas isso não tira a nossa vontade própria de querer mudar as coisas, de querer fazer a nossa parte. Tá certo? Então, de certa forma, também, ele tem um pouco do epicurismo, né? Porque busca um pouco fazer a vontade nesse sentido aí. Talvez seja eu mais falando aqui do que os próprios estoicos, porque, para poder ficar claro para vocês, principalmente na hora das avaliações, é importante demarcar isso. O estoicismo fala numa aceitação dos sofrimentos, das determinações da vida, enquanto o epicurismo quer afastar esses sofrimentos buscando o prazer. É importante que isso esteja delineado na cabeça suas. É mais eu aqui que estou falando que, para os estoicos, não é que a gente deva aceitar tudo, sabe? É preciso ter uma mediação aí também. Os gregos antigos trabalham muito com essa noção de mediar as coisas, de equilibrar as coisas. O Aristóteles já falava muito isso, né, naquele conceito de mediania. Deu para entender o que eu falei aqui, não? Deu.
Não, beleza. Tem alguma outra, tipo, outra filosofia que seja uma mistura dos dois? Pois é, de certa forma, o ecletismo, que eu passei rapidamente para vocês, tentou fazer uma abordagem que, em contraposição ao ceticismo, buscasse recuperar essas filosofias. Então, nós podemos ver no ecletismo essa corrente filosófica que tentou compatibilizar, sim, tanto epicurismo e estoicismo, como platonismo e aristotelismo, que ainda prevalecia naquele contexto. Entendi. Bacana. Gente, eu acho muito Ô, importante. Lucas, Oi, me responde uma coisa aqui rapidinho. Na responde. prova dissertativa, eu fiz um questionamento. E eu queria que você respondesse para mim, por favor. Porque lá no mito da caverna, Sim, ele, tipo, deixa em aberto que se o homem jamais viu a verdade, como ele poderia saber se a verdade é a verdade de verdade? perfeito. É meu amigo Matheus que está falando aqui? Não aparece Isso. para mim. Joia, Matheus. Olha só, o Matheus fez esse questionamento mesmo, e o Platão, ao descrever o mito da caverna, coloca justamente isso, não é? De que nós precisamos acessar uma verdade que está acima de nós. O Matheus questiona, mas como é que a gente teria essa percepção da verdade se nós nem sabíamos que ela existia, ou seja, que uma outra dimensão verdadeira existia? O Platão trabalha muito com a dimensão da razão, não é assim? Mas também com o elemento da intuição. Então, nessa onda de dizer que nós somos seres que já trazemos inscrito em nossa alma um conjunto de conhecimentos, nós intuímos de que existe algo maior. Percebe, Mateus? Então, ser humano é justamente buscar, mesmo que de forma inconsciente, mas muito intuitiva, que existe algo verdadeiro para Platão e de que nós precisamos acessar este algo verdadeiro. Percebe? Tô percebendo. Mas é mais ou menos por aí. O Platão tem essa noção, então, da reminiscência da alma, não é? De como que nós já trazemos na nossa alma as verdades eternas. Então, quando nós estamos aqui neste plano terreno, no plano material, nós precisamos relembrar, e na medida em que a gente vai relembrando, a gente vai tentando acessar este mundo verdadeiro. Não à toa, Mateus e demais colegas, a filosofia de Platão foi extremamente apropriada por parte da filosofia medieval, que nós vamos ver na sequência com Santo Agostinho. Nós vamos ver como que Santo Agostinho mobiliza algumas das reflexões de Platão para construir uma filosofia cristã. Tá bom? Olha só, gente, eu só queria perguntar uma coisa para vocês antes de continuar. Eu posso gravar a aula toda, ficando junto filosofia e sociologia, ou vocês querem que eu faça uma... Pode. Tranquilo, né? Ô, Lucas, só mais uma coisinha. Pois não, Então à é vontade. possível que a gente nunca, tipo, descobriu a verdade ainda? E a gente ainda pode descobrir? Olha, na concepção de Platão, sim, é aquela ideia da Matrix, de que nós vivemos numa ilusão. Platão nos traz muito forte essa noção. A vida é uma ilusão. Você ficando triste com isso ou não, para Platão é uma verdade. Então, o que a gente precisa é justamente aquele estalar de dedos, aquele despertar, para nos afastar deste mundo ilusório e buscar um mundo suprassensível, ou seja, que esteja acima desta materialidade da vida. Percebe? Agora tá fazendo sentido. Pois então. Mas você trouxe questionamentos muito interessantes, tá bom? Eu gostei muito. Lucas, mas Oi. então o que torna a vida uma ilusão?
Quem perguntou? Só porque eu não consegui ver aqui. Letícia. Letícia. Aí nós já entramos num campo muito vasto. Porque se a gente tomar como referência, de forma geral, esses ensinamentos dos gregos antigos, principalmente Platão, nós vamos perceber que o que torna a vida ilusória é justamente a valorização extrema do materialismo. É um pouco lugar comum falar isso, gente, mas, assim, reparem bem como que a vida moderna, nos seus moldes capitalistas, ela nos convida a todo momento a consumir. E, realmente, o consumo desenfreado, isso não é novidade nenhuma, como eu disse, mas o consumo desenfreado, ele nos leva a uma irracionalidade mesmo. Então, quando a gente passa a mergulhar nesse mundo material e não conseguir sair dele, de certa forma, nós estamos presos nessa ilusão. Isso é muito forte para Platão, mas em grande medida para os filósofos gregos antigos, todos. Então eu acho que viver na ilusão é estar muito conectado ao materialismo, ao consumismo, né? Se a gente quiser trazer mais para o nosso campo de vida cotidiana. Quando a gente consegue perceber um pouco isso, de que a gente precisa frear um pouco esse consumismo, eu acho que a gente tem uma tendência de sair dessa ilusão da vida. Deu para entender? Não. É uma reflexão que eu estou compartilhando com você aqui e com os demais colegas. Deu Achei pra entender. profundo. Como é que é, Matheus? Achei bem profundo. Bem profundo. É um pouco lugar comum, não é, gente? Falar sobre uma redação, por exemplo, se vocês usarem esses argumentos, tem que tomar muito cuidado, porque dizer que nós somos extremamente consumistas e materialistas é dizer o que já se diz muito. Agora, aprofundar essa análise é interessante. Aí sim, recorrendo a um Platão da vida, tentando estabelecer uma conexão com um determinado pensador ou com determinada ideia de uma época, aí já é mais frutífero, tá certo? Gente, gostaria de peraí. falar... Então, Pode falar. o homem, durante toda a sua história, ele sempre foi materialista? Veja só, é muito forte para esses filósofos antigos, eu estou tomando como referência a filosofia antiga mesmo, tá bom? Para poder não devanear muito aqui com vocês. Mas para esses filósofos antigos, Letícia, os prazeres do corpo sempre foram um convite muito grande. Se a gente lembrar um pouco do Império Romano, por exemplo, tem alguns filmes que retratam muito bem isso. Quer dizer, muita bebedeira, muitas festas, os coliseus, que eram aqueles espaços de festividade mesmo, onde as pessoas se digladiavam, onde leões comiam pessoas, e isso era uma festa mesmo, que atraía muita gente. O que nós temos? Nós temos essa tendência mesmo de querer saciar o que os nossos prazeres corporais querem de nós. Percebe? Então, eu acho que sim, eu acho que a história humana é a história de tentar, primeiro, de sobrevivência, não é? Quando a gente precisa sobreviver, a gente precisa se adaptar às imposições da natureza e buscar saciar as nossas vontades corporais, não é? De dormir, de comer, de fazer sexo, são questões primárias, não é isso? Então, isso se traduz nos dias de hoje, também um pouco, claro, na busca de saciar esses prazeres, mas também no convite que o consumismo nos faz, de também mergulhar nesse materialismo, de compra, de comprar as coisas de forma desenfreada, não é? Então eu penso que nós temos essa tendência de querer saciar os nossos desejos, tá certo?
Deu Ô, pra entender? Lucas, Ah, então, numa redação, sim. eu te falando sobre o consumismo, eu posso usar o mito da caverna como um repertório explicando isso? Eu penso que sim, Matheus, mas eu acho que sempre tomando cuidado para não cair na armadilha de citar um mito que está num determinado contexto histórico. Então, eu penso que, assim, é possível fazer uma relação, mas tentando ver o que, que o mito da caverna apresenta, enquanto busca pela verdade, tal, tal, e aí dá para fazer um paralelo. Então, por exemplo, percebe-se que no mito da caverna de Platão há uma tendência em se perseguir a verdade das coisas. Será que esta verdade estaria no consumismo desenfreado? Por exemplo, né? Aí você, de alguma forma, né, consegue fazer uma amarração e que dá um sentido, eu penso. Deu para entender, não? Deu. Vocês estão vendo esse slide aí, gente, ou não? Sim. Concepção de política e modernidade em Max Weber? Olha só, eu vou me esforçar aqui para falar sobre sociologia em 20 minutos, tá certo? Para dar tempo eu comentar sobre as questões dissertativas. Pode ser assim? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat rapidamente aqui. Sim, muito bem, Letícia e demais colegas. Aí vocês vão me chamar a atenção, viu? Quando der 10h40, vocês vão me dar um puxão de orelha, falando assim, Lucas, cara, tá falando demais. Olha só, gente, vamos virar a chave aqui para falar um pouco de sociologia. Vocês estão preparados? Já viraram a chave aí? Concepção de política e modernidade em Max Weber. Nós descobrimos de forma recente que temos uma parente do Weber aqui na sala, e eu fiquei muito emocionado com isso, porque o Max Weber é uma referência para a sociologia clássica, não é? Então, a nossa colega Ana Flávia, ela traz em sua genética essa influência weberiana. Nada a ver, brincadeira pura, né? Mas o que que acontece, gente? O Weber é um clássico da sociologia muito importante. Nós vimos que ele tem um tipo de visão muito peculiar. Quer dizer, fazendo uma recapitulação em 3 minutos e 30 segundos aqui. Nós vimos que o Max Weber é um sujeito que vai buscar ver a realidade ou a sociedade muito mais como uma configuração de ações sociais que se interligam umas com as outras e que produzem efeitos em conjunto, do que uma sociedade que é constituída de grupos, de instituições sociais, etc. Então, a abordagem do Weber é aquela que nós estudamos, de uma abordagem que tem um método compreensivo, que visa justamente compreender o sentido das ações sociais. Importante destacar, pessoal, que o Weber não despreza a existência de classes sociais. Então, ele incorpora um pouco essa abordagem do Marx, lembrando que o Marx é desses clássicos da sociologia o mais novo, né? Ainda está ali situado no século XIX, e Durkheim e Weber ainda estão produzindo obras no início do século XX, tá certo? Mas o Weber qualifica o debate sobre classes sociais não a partir da perspectiva marxista, de um conflito ininterrupto, tal, tal, mas sim a partir de uma reflexão sobre a dominação, e é o que nós vamos ver aqui, tá certo? Então, nós falamos que o Weber colocou 4 tipos básicos de ação social, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora para não render tanto, mas que é importante, viu, gente? É importante situar aqueles 4 tipos de ações sociais básicas. Não vou resistir. Ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a fins, e ação
racional com relação a valores, tá certo? E o Weber, então, traz uma metodologia própria também de trabalho. Então, nós falamos do método compreensivo, mas falamos também daquilo que às vezes dá muita dúvida sobre aquele tipo ideal e sobre neutralidade axiológica. Nós vamos falar um pouco mais disso adiante, mas eu já coloquei para vocês naquela primeira vez que nós falamos sobre Weber, para justamente vocês já terem ciência de que são pontos importantes. Então, o tipo ideal é um recurso de pesquisa utilizado por Weber, que facilitaria justamente a investigação da realidade empírica, ou seja, da realidade concreta, dos fatos concretos. O Weber tem uma preocupação, pessoal, com esses temas também voltados para a discussão do que é Estado, do que é política. E aí é interessante a gente observar que o Max Weber traz uma concepção de política muito peculiar também. Por quê? Porque o Weber não vai compartilhar de uma concepção de política que os filósofos antigos, os filósofos gregos principalmente, colocavam. Essa ideia de que a política é a arte do diálogo e que serve para a gente poder conciliar as coisas, para o Weber é uma balela. Quer dizer, não tem sentido. Por quê? Porque para o Weber, falar em política é falar em poder. Tá certo? O Weber possui, então, uma posição mais pragmática sobre o que seja política. E aí ele nos dá uma definição de poder. Quem pode ler essa definição de poder para a gente aí, por favor? Alguém está aqui na sala, gente? É para ler? Alguém pode ler? Você pode ler, Ana? Sim. Poder, probabilidade de um indivíduo impor sua vontade, mesmo sem consentimento do outro. Então, o Weber é muito taxativo, quer dizer, falar em poder é falar numa capacidade de imposição de uma vontade, seja uma vontade individual ou uma vontade coletiva. E falar em poder já nos leva para outra definição fundamental para Weber, que é de dominação. Dominação já é a probabilidade de se encontrar obediência numa dada relação. Então, são pares de conceitos que andam juntos, tá certo? Quer dizer, aonde tem poder para o Weber, tem dominação, ou seja, se as pessoas obedecem, é porque de alguma forma elas quiseram, entre aspas, obedecer a um poder maior, tá certo? E tem uma definição importante também, gente, de Estado. O que seria Estado para o Weber? Trata-se de uma estrutura burocrática caracterizada pelo monopólio legítimo da violência. E aqui eu não coloquei, mas vocês podem colocar aí que é um monopólio legítimo da violência física, inclusive. Então, como assim? Esse conceito de Estado, estrutura burocrática caracterizada pelo monopólio legítimo da violência física. O Weber vai dizer que na modernidade, o Estado é que tem esse monopólio da violência física, ou seja, o Estado constitui todo um aparato de segurança, um aparato policial, e através do império da lei é que ele passa a ordenar a vida em sociedade. Por que o Weber vai dizer isso? Porque antes, na sua concepção, antes como? Em sociedades onde não havia Estado, a violência era uma forma generalizada de convivência entre as pessoas, digamos assim. Então, imperava essa noção do mais forte. A modernidade já traz o desenvolvimento das estruturas de Estado. Então, por mais que você possa ficar com raiva se estiver passando na rua e alguém roubar o seu celular, e aí você pensa assim,
Ah, mas se eu pudesse, eu dava uns tapas nesse malandro. Você não pode fazer isso mais. Por quê? Porque quem tem o monopólio da violência física não é você individualmente, nem a sua família, e sim uma nova estrutura que se forma na modernidade, que é o Estado. Tá certo? Então, há um processo que nós vamos ver logo mais de racionalização na modernidade, e o Estado é uma consequência dessa racionalização. Tá bom? Pode falar. Para ele, então, o Estado vai ser uma estrutura que tem o poder e que domina o povo, no caso, pelo uso da violência. Por hora, é bom que você tenha esta noção que eu estou passando aqui. Quem é que tem o poder de dar segurança para as pessoas atualmente? Por mais que isso possa ser contestado, mas é o Estado. Percebe, Ana? Aham. Então é nesse sentido. Agora, essas definições de poder e de dominação, já é legal a gente ter uma certa clareza. E quando a gente visita os tipos de dominação em Weber, é que a gente vai conseguir clarear um pouco isso mais, eu acho. Então, nós temos aí, gente, 3 tipos ideais. Lembra lá de tipo ideal? Que é um recurso metodológico usado pelo Weber. Ele vai dizer isso. Olha, assim como nas ações sociais, há 3 tipos ideais de dominação. A dominação tradicional, a carismática e a racional legal. Tá certo? Ou seja, para o Weber, basicamente, há 3 maneiras de traduzir por que nós obedecemos. Já pararam para pensar nisso? Por que a gente obedece? Seja os nossos pais, seja as regras de convivência socialmente instituídas. Qual que é a origem da obediência? E falar em obediência é falar em dominação. O Weber vai Eu acho que colocar... é por causa que a gente tem medo, de certa forma, e também porque a gente é ensinada a obedecer. Perfeito. Inclusive, essa questão de que a gente é ensinado a obedecer nos lembra muito do Durkheim, assim, nós somos inculcados. O processo de socialização é justamente esse, da gente aprender as regras de convivência. Mas o Weber explora a questão, Ana e demais colegas, de uma forma focada nessa questão dessa relação entre poder e dominação. Então, daí esses 3 tipos básicos que vocês estão vendo aí. Nós temos a dominação tradicional, baseada nos costumes e hábitos arraigados. Daí eu coloquei esses exemplos aí. Sociedades patriarcais, monarquias hereditárias, falando de grandes grupos, não é, gente? Então, a dominação tradicional é essa. A gente passa a obedecer por conta de um costume. É curioso, por exemplo, como a rainha da Inglaterra possui um valor para os ingleses muito interessante. É uma espécie de dominação. Por quê? Porque é baseada justamente na reprodução de costumes, não é? Apesar, evidentemente, da rainha da Inglaterra ocupar, não é? Um espaço mais simbólico, mas ainda assim que tem uma influência na vida dos ingleses. E nesses modelos de sociedade patriarcal, em que o homem é o sujeito dominador, essa dominação, em grande medida, é exercida pelo medo, como a Ana colocou, mas também por um costume muito forte. Tá certo? Já a dominação carismática, meus queridos e minhas queridas, já é pautada em atributos pessoais. Aí tem a ver com o carisma da liderança. Então vejam que o Weber já está entrando num ambiente que fala mais sobre política. Mas como eu disse, a política no seu sentido mais pragmático, da forma como acontece na prática. Quer dizer, o carisma que o indivíduo exerce sobre os demais. Daí eu coloquei esses exemplos, pessoal, de líderes religiosos e, claro, de líderes propriamente políticos. Então, vejam só que interessante. Quer dizer, como que
em grande medida, nós podemos apontar determinados personagens na história, seja no Brasil, seja em outros países, de lideranças que, pelo seu carisma, conquistavam multidões, né? No caso brasileiro, me vem muito à cabeça, inevitavelmente, as figuras de Getúlio Vargas, não é? No contexto do Estado Novo. Quer dizer, quando o Vargas foi assassinado, eu não sei se foi 53, 54, acho que foi uma coisa assim, isso causa uma repercussão danada, não é? Então nós temos aí um exemplo de como que um sujeito dotado de carisma conseguia impor a sua vontade de modo que as pessoas pudessem obedecer. Tá certo? Lucas, Oi. eu tenho uma dúvida aqui, porque a Ah, tradicional é nos costumes e a e, carismática na pessoa em si, né? uhum, Mas aí, os líderes religiosos não deveria ser tradicional? Por exemplo, o Papa. Não tem uhum. a ver com o hábito? Tem a ver com o hábito, mas repare, Ana, que você me faz tocar num ponto importantíssimo que nós temos que relembrar aqui, e que o próprio Weber faz questão de enfatizar. Quando a gente fala nesses tipos ideais, gente, de dominação, nós não estamos falando de tipos separados. Na realidade concreta, esses tipos se misturam, não é isso? A divisão em tipos de dominação é apenas um recurso, percebem? Apenas um recurso para facilitar a minha compreensão dessa realidade que é tão complexa. Então, Ana, como você coloca, se a gente der o exemplo do Papa, claro, ali nós temos um exemplo de dominação nos moldes weberianos tradicional, porque quem o reverencia, o referencia porque tem um conjunto de hábitos, valores, costumes, não é? Que fazem sentido para essa pessoa, mas também pelo carisma do Papa, que, diga-se de passagem, é uma gracinha mesmo, não é isso? Pelas ideias que proclama, pelo ideário de vida que coloca. Então, há também um tipo de dominação baseada no carisma. Então, poderia falar que, no caso do Papa, seriam as duas. Sim, sim. E se a gente quiser estender seu exemplo para esse tipo de dominação racional legal que está na sequência aí, que é exercida tendo como base leis e regras instituídas racionalmente, se a gente pegar a igreja enquanto uma instituição social, a própria igreja vai se racionalizando e também vai tendo um conjunto de regras que são importantes de serem seguidas e que os fiéis também têm que ter atenção. Percebe? Então, na prática, isso é importante, gente. O Weber coloca isso. Na prática, esses tipos de dominação se misturam. Mas quando a gente os separa teoricamente, a nossa compreensão sobre essa realidade é facilitada. Tá certo? Ô, Lucas, então, você falou que eles se misturam. Aí, no caso, Uhum. se mistura em tudo, todo tipo de dominação vai ter as três. Aí depende, porque eu tentei forçar a barra aqui e colocar que a igreja também tem um conjunto de regras. Mas, claro, a dominação tradicional e a carismática, no exemplo do Papa que você trouxe, é que fica mais explícita, não é? Mas, se a gente for analisar outros âmbitos da vida, talvez a gente possa fazer uma associação entre a dominação racional legal e a carismática, ou com ela e a tradicional, percebe? Nesse exemplo, por exemplo, da burocracia. O que é burocracia, gente? São Se as for... leis que ajudam a atrasar as coisas. Pois então, olha só como esta percepção é interessante para a gente refletir sobre o que é burocracia. A gente tem uma visão muito pejorativa, não é isso? Para travar as coisas, para poder empacar as coisas. Ei, é tanta burocracia, meu Deus. Mas o que acontece? O que Weber está chamando de burocracia é justamente um aspecto da modernidade. Quer dizer, a modernidade proclama que todos nós somos iguais, gente. Se nós somos iguais, nós precisamos ter leis que nos garantam um tratamento igualitário. Então, a burocracia é uma forma moderna de convivência entre iguais, diferente de sistemas hierárquicos, opressores, que
vigoraram antes, tá certo? Então, o Weber vai colocar que a burocracia é um grande exemplo deste tipo de dominação. Quando a gente passa a obedecer não mais uma figura específica, como no caso da dominação carismática, e não mais relacionada ao costume, mas sim relacionada a uma lei, aí nós temos um exemplo de dominação racional legal. Tá certo? Entendi. Obrigada, Luca. Valeu, valeu. Tá dando para entender aí, pessoal? Deixa eu ver o meu tempo aqui. Misericórdia, venceu. Mas espera lá, me deem 5 minutos de acréscimo. Olha só, o Weber faz um diagnóstico importante, gente, que eu preciso falar aqui para vocês. É um diagnóstico sobre a modernidade. Falar em modernidade, se a gente quer mobilizar algum autor que fala sobre esse tema, a gente lembra do Weber na hora. Por quê? Ele fala uma coisa que para nós não é tanta novidade, mas que é um pressuposto importante, de que há um constante e intenso processo de racionalização do mundo. O Weber vai notar que o projeto da modernidade, quando eu falo em projeto da modernidade, queridos, eu estou me remetendo muito à herança iluminista, de colocar a igualdade, a liberdade como valores fundamentais para as sociedades humanas, em contraposição aos valores do autoritarismo, da desigualdade, tá certo? Então, o Weber, acompanhando um pouco essas reflexões, vai falar desse constante e intenso processo de racionalização do mundo e de uma tendência de burocratização das instituições dentro do capitalismo. Então, como eu disse, as legislações, elas são um tipo de burocratização que vão fazendo parte das nossas vidas, né? Pensem só vocês, é inconcebível viver sem regras e leis na modernidade. Nós precisamos delas para nos referenciar, para nos dar uma referência de vida e de convívio minimamente harmonioso com as pessoas. Então, o Weber vai dizer o seguinte: além da economia, outras esferas da vida social vão se racionalizando. Então, de forma interessante, ele vai dizer que as dimensões da política, da religião, da própria economia e da ciência, tudo isso vai se racionalizando na modernidade. Ou seja, tudo vai ficando mais racional mesmo. E aí a gente cai num conceito importante para o Weber, que é esse de desencantamento do mundo. Reparem bem, o que é esse desencantamento do mundo? Para o Weber, é a perda de legitimidade, isso aqui é importante, viu, gente? Perda de legitimidade das explicações mágicas ou mítico-religiosas. O que significa falar que os mitos e as religiões não têm legitimidade mais na modernidade? O que isso significa para vocês? Que o homem tenta achar uma solução racional para as questões. Exatamente. Então, nós temos, para o Weber, a modernidade como o auge dessa racionalidade. Não significa dizer que os mitos e as religiões param de existir. Muito pelo contrário, eles continuam a existir. Mas o aspecto da racionalidade vem para definitivamente quebrar todas as superstições, segundo Weber. Essa discussão é interessantíssima, gente, para poder pensar o nosso contexto atual. E como que, apesar dessa tendência racionalizante, nós vivemos um momento interessantíssimo de contestação de resultados científicos muito fortes. Quer dizer, a ciência passa a ser muito contestada nos dias de hoje. Mas na época do Weber, início do século XX, a ciência era o suprassumo da humanidade. Os avanços científicos eram tidos, não é que eram tidos como verdades acabadas, mas causavam muito entusiasmo, tá certo?
E isso, como eu disse, é uma herança iluminista. Só que o Weber tem uma concepção muito interessante sobre a modernidade. Ele diz o seguinte, que apesar da modernidade colocar a razão como centro para explicar as coisas, nós não necessariamente conseguimos nos libertar da dominação que ainda prevalece na modernidade. Então, o que o Weber vai dizer é que aquele projeto iluminista, eu já falei isso com vocês, mas o Weber é um sujeito que fala isso de forma muito explícita. Aquele projeto iluminista de igualdade, de liberdade e de racionalidade, ele não tem êxito no sentido de conseguir realmente fazer com que as pessoas sejam livres e iguais. Então, o Weber possui uma concepção que a gente pode chamar de pessimista sobre a modernidade, mas que muitos chamam de realista, quer dizer, a razão, na verdade, não conseguiu libertar os homens, não conseguiu gerar uma sociedade melhor. E olha que ele nem viveu o nazismo, tá certo? Mas quer dizer, esse projeto da modernidade, para o Weber, apesar de ser mais racional e de prometer mais liberdade e igualdade, continua a reproduzir a dominação nos seus vários tipos. E ele nos dá aqueles 3 tipos que nós já falamos. Para encerrar, Jesus amado, encerrando em 3 minutos, hein? Vocês estão com fôlego ainda? Eu só vou falar um pouquinho aqui sobre esta importante obra do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Muito famosa. O que o Weber percebe, pessoal? Vocês já viram aqueles carros escritos presente de Deus? Alguém aqui já viu isso? Eu adorei a animação, viu? Muito bom. O que acontece, gente? O Weber vai fazer uma associação entre um sistema econômico, chamado capitalismo, e uma religião, o protestantismo de base calvinista. Não sei se vocês já estudaram em história, mas Calvino foi uma importante figura no meio religioso europeu, que vai proclamar um rompimento com o catolicismo. Claro que antes disso o próprio Lutero já o havia feito, e vai colocar uma série de ideários religiosos, valores religiosos que agradariam a Deus. E o Weber, de forma muito interessante, identifica, como está nesse segundo tópico aí que eu apresento para vocês, o Weber identifica uma ética do trabalho no calvinismo. Então, se você é um sujeito maior de 18 anos, principalmente, e que não trabalha, você corre sério risco de ser colocado como um vagabundo. Tá certo? Ora, não vai trabalhar por quê? Que é isso, menino? Quer dizer, o Weber vai identificar, pessoal, como que o trabalho passou a ser valorizado dentro do protestantismo e principalmente dentro do protestantismo de base calvinista. Trabalhar é agradar a Deus acima de tudo. É sinônimo de perseverança, de coragem e, em contraposição, à preguiça, à vagabundagem. Tá certo? Então, esses valores da disciplina, do ascetismo, da parcimônia, são valores que passam a ser agradáveis a Deus dentro da ética religiosa calvinista. Você sabe o que é parcimônia? Essa palavra que eu coloquei aí? O parcimônia, só para andar ligeiro aqui agora, é pão-duragem, tá certo? Então, se você quiser xingar alguma pessoa de forma, assim, mais educada, se é que é possível xingar de forma educada, você vai falar, nossa, quão parcimonioso és tu, percebe? Então, Weber também identifica
no protestantismo de base calvinista, essa orientação de acumulação das riquezas, de não ficar gastando de forma desnecessária, de não ficar esbanjando. Então, nessa obra, gente, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber vai fazer essa associação. Como que o capitalismo, enquanto um sistema econômico, uma de suas bases fundamentais foi uma orientação religiosa de base calvinista, que buscava acumular riquezas, que buscava nos valores do trabalho duro, da disciplina, do ascetismo. Ascetismo é isso, esse rigor de vida, de disciplina. Como que todos esses valores foram se constituindo e começaram a formar o que a gente viria a conhecer como um sistema econômico denominado de capitalismo. Tá certo? O trabalho, só para fechar, passa a ser valorizado dentro da ética calvinista e o lucro algo louvável. Isso é uma revolução, tá certo? Calvino proclama de forma muito explícita e Weber traz alguns ensinamentos que Calvino coloca. Quer dizer, de como que o lucro é uma coisa louvável desde que conseguido de forma honesta. Percebe? Enquanto o catolicismo tradicional tinha uma tendência de reprovar o lucro como usura. Isso a gente vê lá em Santo Agostinho também, mas de forma mais moderna, Calvino é que vai fazer essa revolução valorativa. Como assim revolução valorativa? De colocar o lucro como algo louvável. Então, o capitalismo para o Weber não é somente um sistema econômico de troca de mercadorias, etc., mas se torna um estilo de vida. Por quê? Porque tem uma dimensão cultural, tá certo? Ele nasce, segundo Weber, em certa medida, a partir dessa orientação de base religiosa para formar um sistema econômico, tá certo? Por fim, pessoal, nós temos essas definições de ciência e política como duas vocações para o Weber, mas isso eu vou falar na próxima aula para vocês, a título de complemento, tá bom? Mas os slides já estão disponíveis, e me sobraram apenas 10 minutos aqui. Eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida muito forte, se deu para entender minimamente o que a gente acabou de falar aqui sobre Weber. Eu agora estou aqui no chat. Joia, olha só, pessoal. Para não tomar muito tempo agora, acho que vocês já devem estar um pouco cansados também. Alguém ia falando aqui? Vejam só. Eu quero fazer alguns comentários sobre as questões dissertativas. E aí, nós vamos deixar as dúvidas assim, travou. Estão me escutando agora? Nós vamos deixar as dúvidas sobre Max Weber para a nossa próxima aula de sociologia, tá bom? Vocês deem uma passada no slide lá. Tem aqueles livros que eu coloquei para vocês também de sociologia, viu? Aquela apostila, acho importante vocês lerem. Tá bem resumidinho lá. E tem também um livro que eu coloquei, um livro didático de sociologia. Ô, gente, eu esqueci de fazer a chamada. Eu vou fazer. Deixa eu fazer aqui rapidamente. Enquanto eu faço a chamada aqui, pessoal, vou comentar rapidamente sobre as questões dissertativas aqui, tá bom? Em primeiro lugar, estão todos me escutando, né? Não está travando para ninguém, não? Olha só, em primeiro lugar, essas questões dissertativas, elas têm uma forma específica de avaliação de minha parte. Então, teve alguns colegas que contestaram, por que eu tirei
essa nota, parará, parará. Quais são os critérios básicos que eu avalio nessas questões dissertativas, gente? Eu já falei isso para vocês, mas vou falar de novo. O primeiro ponto é que, nas questões dissertativas, é importante criar uma argumentação. O que significa isso? Não adianta só responder, galera. A gente precisa criar uma argumentação, o famoso início, meio e fim. Então, como eu coloquei lá para vocês, nas questões que eu coloco, sempre tem referência de algum texto ou de alguma imagem, não é? Então, é importante fazer uma vinculação quando vocês responderem. A partir do texto lido, pode-se relacionar, parará, parará, ou a partir do que a imagem nos apresenta, percebe? Fica bonitinho. E nesse caso, numa questão dissertativa, é importante que fique bonitinho, tá certo? Outra coisa importante, numa questão dissertativa, ficar atento ao que se pede. Então, na questão, por exemplo, sobre a concepção de justiça em Platão, coloquei um textinho base lá para vocês. E aí, pedi para que vocês falassem sobre, especificamente, a concepção de justiça em Platão. Quer dizer, é importante não perder essa referência, eu preciso responder a esta indagação que me é colocada. Percebe? Eu nem estou levando tanto em consideração erros gramaticais, erros de digitação, tá certo? Apesar de sempre tentar corrigir alguma coisa que eu vejo. Porque eu sei que muitas vezes, na hora da digitação, a gente erra mesmo. Mas é preciso, mesmo assim, ter mais atenção, tá bom? Por parte de vocês. Agora, um outro ponto, e aí eu abro para tirar alguma eventual dúvida, mas um outro ponto que eu fiquei chateado com vocês foi o fato de alguns colegas terem recorrido à internet para poder responder às questões. Não era o objetivo, por mais tentador que seja. Tá certo? Então, visivelmente a gente percebe quando a questão está copiada da internet, seja numa parte ou em outra. Eu acho que boa parte acabou recorrendo à internet. Só que assim, e eu coloquei uma observação lá, que as questões que fossem repetidas ou colhidas da internet seriam anuladas. No entanto, não seguia à risca o que eu mesmo propus, o que expressa uma contradição em termos, porém eu explico. Eu não fui feroz nesse julgamento de anular as respostas, porque senão eu anularia bastante resposta, e porque eu entendo também que há uma dificuldade em responder de forma autônoma e utilizando só suas palavras, quando a internet está ali do lado como um recurso. Mas eu quero fazer esse combinado com vocês, pessoal, porque eu penso que no diálogo a gente consegue muito mais do que na imposição. E trabalhar com vocês tem sido uma experiência muito interessante, porque vocês correspondem muito bem a esses combinados. Então, eu quero deixar claro aqui que nas próximas questões dissertativas, especialmente, eu quero que vocês não recorram à internet, se porventura nós ainda estivermos, não é? Nessa modalidade online de aula. Nós podemos fazer esse combinado? E vocês terem esta consciência mesmo de treinar. Então, eu insisto, e fiz vários comentários particulares. Vamos nos esforçar para responder de forma autoral. O que é responder de forma autoral? É lendo a questão e vendo o que eu posso mobilizar de argumentação própria, a partir das minhas ideias e palavras, tá certo? Mas aí, para quem me fez questionamentos particulares, eu ainda vou responder, tá bom? De forma particular. Mas, no geral, o que eu percebi foi que muitas pessoas recorreram à internet e eu ainda queria fazer um último comentário, que é o seguinte. Tem duas colegas que responderam de forma exemplar, tanto as questões de filosofia e sociologia.
Que os colegas são essas? Minha amiga Giovana, do Saturno, e minha amiga Isabela, do Júpiter. Poderia citar outros colegas aqui, mas essas colegas em especial fizeram esse dever de casa básico, de estruturar uma respostinha nos moldes de uma questão dissertativa. Tá certo, gente? Vocês estão aí, Giovana e Isabela? Fiz a chamada lá, viu, gente? Legal. Se vocês me permitirem, tanto a Giovana como a Isabela, eu queria disponibilizar as respostas de vocês para os colegas verem. Vocês me permitem? Tranquilo? Porque, gente, eu acho muito bacana quando a gente tem uma questão que é bem elaborada e que dá gosto da gente ler. Então, eu quero compartilhar com vocês para provar que é possível responder essas questões de forma simples, objetiva, como as colegas colocaram, e estruturando uma respostinha bacana, tá bom? E eventuais dúvidas, vocês podem me chamar no particular, de preferência na plataforma do Classroom, tá bom? Desculpa ter cansado vocês, não deu tanto tempo de tirar dúvidas, mas tem plantão amanhã para o simulado. Quem quiser dar uma passada, eu convido, tá bom? Aí nosso tempo acabou, eu vou postar as respostas delas. Agora que elas me autorizaram, eu vou postar para servir de modelo para vocês. As respostas do simulado, Matheus? As do simulado eu vou deixar para postar depois que vocês fizerem, tá bom? Ô, gente, eu agradeço muito a atenção de vocês, viu? Eu espero ter conseguido me fazer entendido, e aí qualquer coisa vocês vão me perguntando. Não deixem de perguntar, não. Perguntar é a alma do negócio, principalmente em filosofia e sociologia. Tá certo? Jesus abençoa todos. Vamos na fé e na reunião. Na fé e na reunião, não. Na fé e no amor. Falei reunião aqui. Um abraço para vocês, viu? Valeu, Arthur. Grande abraço. Essa foto de Cláudia aqui é a melhor, gente. Um hamster.